Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura é quem vos fala. Bem, à primeira vista, Martin Wi é um imigrante chinês muito respeitado na sociedade de Nova York e considerado um filantropo. Entre os seus projetos mais, digamos assim, filantrópicos, está o Centro de Acolhimento Social e Abrigo para Pessoas em Necessidades Especiais, como moradores de rua ou pessoas em necessidades muito debilitadas. Ele é o fundador do centro conhecido como Festa. O fundador do centro conhecido como Festa, Martin Wi, vive de doações e financiamentos empresariais e também tem uma forte influência política e social na cidade de Nova York. Ele é um dos mais conceituados filantropos de Nova York e ele é um dos caras que mais ajuda a comunidade carente, principalmente os moradores de rua, dando a eles abrigo e moradia. E se for necessário, remédio, qualquer coisa que eles necessitarem. 90% da renda de Martin Wi vem de doações de grandes empresas e também doações de outras fundações que resolvem colaborar com o Centro Festa. Isso torna Martin Wi um filantropo e empresário que faz várias aparições públicas e várias coisas relacionadas à política para angariar fundos para o seu Centro Festa, tornando ele um dos caras mais respeitados de Nova York. Martin sempre aparece com um sorriso no rosto, disposto a tirar fotos, apertar mãos e angariar fundos para o seu centro festa. Mas enquanto esse homem benevolente, esse filantropo de Nova York, respeitado membro da alta sociedade, aparece tirando fotos e sorrindo, ele esconde uma verdade sombria, uma verdade que quase ninguém sabe. O fundador e diretor do Centro Festa, na verdade, é um dos maiores e mais sofisticados criminosos de Nova York, tendo uma operação criminosa muito influente e de sucesso, que usou a sua própria influência como filantropo para financiar o mundo do crime, e usando o próprio Centro Festa para fazer uma lavagem de dinheiro muito sofisticada, tornando ele um dos maiores senhores do crime de Nova York, e tornando ele um promissor membro do submundo, né? Ele passou a ser um dos maiores membros do submundo, isso sob o pseudônimo de Senhor Negativo, e claro, com a sua identidade de Martin Wi preservada longe dos escândalos do Senhor Negativo. Mas como é que ninguém via o rosto dele? Ele usava máscara? Na verdade, não. A verdade é que Martin Wi, quando criança, era uma criança doente. E ele foi exposto pela Oscorp, né, uma subsidiária do Osborne, né, uma empresa do Osborne, a um tratamento experimental com o chamado vírus The Life. O vírus alterou a fisiologia dele e deu a ele dupla personalidade, mas também concedeu a ele habilidades. Quando ele está usando a sua persona de senhor negativo, ele tem essa aparência aí, parecendo um negativo de uma foto, literalmente, com as cores totalmente invertidas. Isso fez com que, embora ele atuasse como um dos maiores criminosos de toda Nova York e tendo um império criminoso proeminente, ele não fosse reconhecido, podendo usar a sua influência como Martin Wi em atitudes benevolentes e também lavando dinheiro no Centro Festa enquanto atuava como senhor negativo. E enquanto atuava como senhor negativo, ele também buscava destruir sistematicamente todas as posses e tudo que tivesse ligação com a Oscorp. Ele tinha um ódio, um rancor muito grande por Norman Osborn. Como eu disse antes, Martin Wi foi exposto a um tratamento experimental pela indústria Oscorp quando ainda era criança, e durante a exposição ele perdeu o controle dos seus poderes e causou uma explosão de energia negativa, explosão essa que matou seus pais. Então ele, de certa forma, é o assassino de seus próprios pais. Isso lhe causou um trauma muito grande. E também houve uma ruptura de personalidade. Enquanto Martin Wi, ele é bondoso, generoso e caridoso. E enquanto o senhor negativo, ele é rancoroso, destrutivo e violento e sedento por vingança. Ele tem essa dualidade dentro de si e ele luta meio que com yin e yang o tempo todo. O tratamento experimental da Oscorp não só mudou sua fisiologia e aparência, podendo se transformar em um aspecto negativo de um retrato, como você está vendo aí, mas também concedeu a ele algumas habilidades meta-humanas, como a manipulação de energia negativa. Ele consegue disparar uma energia negativa, uma energia escura,
pura e simples e causar explosões de grande e larga escala. Foi com uma dessas explosões sem controle que ele acabou matando seus próprios pais acidentalmente. Ele também tem uma força muito maior do que a humana e uma resistência que também são sobre-humanos. Mas o seu maior e principal poder como senhor negativo é o toque corruptor. Em sua forma de senhor negativo, Martin Lee pode encostar em uma pessoa e infundir nessa pessoa energia negativa. E uma vez que ele infunda nessa pessoa energia negativa, a pior possibilidade da pessoa, ou seja, a pior manifestação da pessoa, se tornará possível. A pior versão da pessoa sairá dela mesma. Isso pode tornar a pessoa bem violenta e capaz de atos cruéis. Lembrando que a pessoa tocada por Martin Lee também age sob influência do próprio Martin Lee, obedecendo às ordens dele sem questionar. Então, o senhor negativo tem uma espécie de controle das pessoas quando ele toca nas pessoas. Mas quando ele toca e usa o toque corruptor, ele corrompe aquela pessoa para que ela passe a agir da pior maneira que ela consiga. Ou seja, a pior versão de si mesma vai se tornar a versão mais possível dele, né? Vai se tornar a versão que ele vai estar usando. Então esse é o poder mais perigoso de Martin Lee, o toque corruptor, em que ele pode transformar uma pessoa honesta e simples no maior assassino de toda Nova York. Basta que ele infunda na pessoa um pouco da energia negativa que ele carrega dentro de si. Eu não preciso nem dizer que Martin Lee se tornou um dos maiores criminosos da cidade, tentou tramar uma vingança contra Oscorp e Osborn e foi impedido pelo Homem-Aranha, acabando preso na prisão conhecida como A Balsa. E também se tornou um dos vilões mais conhecidos do nosso amigo Homem-Aranha depois do jogo de PS. Depois do jogo de PlayStation é que ele se tornou tão conhecido, porque ele era um vilão de lá. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.